Olá, eu quero responder uma pergunta, por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque todo dia é uma coisa que me perguntam. Como eu sei se eu posso ter um parto normal? Parto normal, estamos falando do parto via vaginal, né? Primeiro, não existe um exame que vai falar isso. No passado, faziam um raio-x de bacia, faziam uns cálculos, mas na prática isso não funciona. Então, a primeira coisa, se você quer um parto normal, é você querer. Porque para o parto normal, a mulher vai ter que cooperar. A cesárea eu faço até com a paciente dormindo. Tem alguns casos que nós temos que sedar a paciente, anestesia geral, a paciente dormindo eu faço uma cesárea. No parto normal, vai ter que cooperar. Porque apesar do útero ele ter um marcapasso interno que vai regular as contrações e vai fazer essa força para pôr o bebê para fora, a prensa abdominal e a cooperação da paciente é essencial para fazer o parto normal. Quando a paciente não coopera, dificilmente o parto normal vai fluir bem e acaba virando uma cesárea de emergência que é muito pior. Então, a primeira coisa, se você quer um parto normal, você precisa querer. Depois, vamos falar o que é a contraindicação absoluta a um parto normal. Só existem duas, isso mesmo, duas contraindicações absolutas a um parto normal. Quais são? Placenta prévia centro total. Imagina o útero com uma cavidade que vai ter uma saída, como se fosse uma bexiga. A placenta, em geral, ela se prende na parte de trás, em cima ou embaixo, que a gente chama de placenta anterior ou posterior, normalmente no fundo do útero. Se a placenta ficar na entrada do útero, imagina uma bexiga de ponta de cabeça para baixo. Se a placenta estiver na saída, como que o bebê passa? A placenta ela é grudada no útero e tem muito sangue lá. Se o bebê tentar sair e arrancar essa placenta, pode ir a óbito mãe e bebê. Então, placenta prévia, que significa prévia porque está na frente, centro total, quer dizer, recobrindo a saída do bebê, não tem jeito. É igual a cesárea. Isso tem risco para o bebê e para a mãe. Qual que é a segunda outra contraindicação absoluta à parto normal? Desproporção cefalopélvica. Essa é uma complicada porque a maior parte das pessoas fala assim, tá bom, se é um problema da pelve, uma desproporção entre o bebê e a pelve da mãe, então como que eu posso saber se a minha pelve é compatível ou não? Não dá para saber isso direito. Claro, a paciente tem um problema ortopédico, eu já tive pacientes que tiveram cirurgia no quadril, não conseguem ficar na posição ideal para fazer o parto normal, ou tem algum problema ósseo, estamos falando de um problema pélvico. Mas, em geral, a desproporção cefalopélvica não é uma pelve pequena para um bebê grande. Em geral, na maior parte das vezes, nós vamos se preocupar isso quando o bebê é grande. Não é uma contraindicação absoluta, assim, um bebê acima de 4 quilos, tá? Porque, teoricamente, seria assim, um bebê acima de 4 quilos para uma pelve pequena, isso seria. Eu já fiz partos normais de bebê acima de 5 quilos, tá? Mas isso foi uma paciente chegou sem assistência nenhuma na minha época de residência, então saiu nascendo, não tinha o tamanho do bebê no ultrassom, a gente não sabia direito e já estava nascendo e basicamente a gente pegou o bebê. Era um bebê de 5,5 kg. Mas não é para acontecer isso. Em geral, acima de 4 quilos, não recomendamos um parto normal. Pode ser que nasça, tá? Mas também pode ter lesões neurológicas no assoalho pélvico, aumentar o risco de incontinência no futuro, prolapso uterino e outras coisas. Então, das duas contraindicações absolutas, uma é fácil, que eu vou saber pelo ultrassom, e a gente vai ter mais certeza mesmo que a placenta é prévia depois das 28 semanas. Antes disso, pode ser só uma placenta baixa. Depois de 28 semanas, se ela está recobrindo, daí não tem jeito. E a outra é essa desproporção entre o tamanho da bacia e o do bebê, que nós vamos guiar principalmente pelo tamanho do bebê. Um bebê grande, em geral, vai ficar mais difícil o seu parto normal. Essas são as contraindicações absolutas. Daí tem outras coisas. Por exemplo, tive uma cesárea anterior, eu posso ter um parto normal? Pode. Tive 2 cesáreas? Pode. Tive 15 cesáreas? Pode. Tá? O que é o problema? O seu risco vai mudando. Quando você tem uma cicatriz no seu útero, esse é um ponto de fraqueza. Imagina que esse útero ele vai contrair e fazer força. Ele faz bastante força, o útero. E se ele tem um ponto de fraqueza, esse ponto de fraqueza pode romper. Então, em geral, eu não recomendo que as pacientes tenham um parto com menos de 2 anos que o outro. Porque se você tem uma cesárea, você tem essa fraqueza, o seu risco de rotura uterina, de romper durante o trabalho de parto é maior. Pacientes que tiveram uma miomectomia, uma cirurgia para tirar miomas no útero, ela tem uma cicatriz no útero, a mesma coisa. Inclusive na miomectomia, que é feito quando a parede do útero está muito grossa, você pode ter uma rotura uterina fora de trabalho de parto.
Então, a questão de você ter 1, 2, 3, 4 cesáreas prévias, miomectomia prévia, 1, 2, 3, não é quantidade. Mas assim, você tem que saber, quanto mais procedimentos no seu útero você teve, mais cicatriz e pontos de fragilidade você tem nesse útero, que você pode, inclusive, ter uma rotura uterina fora de trabalho de parto. Então, depende de quantas cirurgias tem no útero dessa pessoa, nós não recomendamos nem engravidar. Não é a questão do parto normal. É perigoso até estar grávida e romper esse útero e virar uma emergência, com risco de vida para a mãe e para o bebê. Agora, muitas pacientes ficam assim, eu tive 1, 2, 3, qual que é a chance? É difícil dizer isso, tá? O que o médico vai te falar é o seguinte, você teve uma cesárea prévia, seu risco é maior. É difícil dizer até que ponto o médico pode falar assim, não, você não deve ou você deve. Tem uma discussão longa entre a autonomia do paciente e do médico. Eu, pessoalmente, não gosto de orientar um parto normal para uma paciente ter uma cesárea anterior, mas é difícil dizer assim, quanto risco cada pessoa está disposta a seguir. A maior parte das pacientes querem risco zero. Isso não existe. Basta estar vivo, você tem risco, tá? Um parto normal tem risco, uma cesárea tem risco, você obturar um dente, você tirar uma encravada tem risco. A questão pode ser menor ou maior. No caso de cirurgias uterinas, para dizer se pode ou não ter um parto normal, é a mesma coisa. Quanto mais procedimentos você tem no seu útero, mais pontos de fragilidade, maior o risco de você ter uma rotura fora de trabalho de parto e durante o trabalho de parto. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro esses conceitos para vocês de riscos, né? Dizendo que não é uma coisa absoluta, mas é uma coisa que tem que ser discutida entre o médico e a sua paciente do que a paciente está disposta a aceitar. Obrigado por ter ouvido, espero ter esclarecido um pouco mais para vocês.